O tema do nosso devocional hoje é Vencendo com o Bem. Hoje eu gostaria de fazer 4 pedidos de oração. Queria que a gente orasse por 4 coisas bem específicas. É interessante como a desunião dentro do povo de Deus sempre foi algo que a gente nota desde lá de Gênesis até as cartas do Novo Testamento. A gente sempre vê o problema de falta de união entre o povo de Deus. E Deus não escondeu isso. No Antigo Testamento a gente vê os judeus aqui por lá, eles brigavam entre eles mesmos por vários motivos. Nós vemos problemas familiares, desunião dentro de famílias, e Deus não escondeu isso. Você tem isso na família do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas tinha problema de falta de união. Você vê isso nas igrejas do Novo Testamento. A igreja de Corinto discutiram lá por questão de liderança e havia uma certa desunião lá. Você vê em Gálatas 5:15, é muito interessante que ele diz que mordendo uns aos outros. Então o negócio já era meio pesado, o cara chegava para morder. Claro que eu sei que ele não era literal, mas o sentido era isso, que uns estavam brigando com os outros. Você vê em Éfeso e Colosso, nessas duas igrejas, algumas exortações de Paulo para que eles fossem unidos. Você tem na igreja, na carta de Filipenses, que é muito interessante, é a carta que fala de alegria, e Paulo tem um parênteses ali para 2 irmãs que estavam brigando, e parece que 2 irmãs sérias, estavam discutindo lá, e Paulo intercede lá por elas. Então, infelizmente, é algo que existe. E Paulo, em Romanos 14, ele passa a nos dar vários conselhos importantíssimos acerca da união dentro da igreja. Eu não vou discorrer sobre todos os conselhos, porque precisaria de muito tempo, eu quero ser bem sucinto na nossa mensagem, mas eu quero pegar um pequeno trecho para tirar 4 pedidos de oração aqui. Então, vamos lá para Romanos, capítulo 12, vamos do versículo 14 até o versículo 16. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Concedei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. É muito interessante você notar aqui claramente algumas exortações de Paulo acerca da união. E ele dá aqui umas dicas bem interessantes para a gente. Como é que o crente pode ter uma demonstração sincera de amor para com o seu irmão? E primeiro ele começa no versículo 14, quando ele diz: abençoai os que vos perseguem. E é muito interessante essa palavra aqui, abençoar, que ela tem o sentido de você invocar uma bênção de Deus para aquela pessoa que está ali perseguindo. E eu queria pensar com vocês, será que se alguém pensa algo diferente de você, você já chegou para pegar e pedir: Senhor, abençoa essa pessoa? Ou você fica com raiva dela, com ódio? Ai, aquele irmãozinho, irmãozinho cabeça dura. Mas é interessante que Paulo está dizendo aqui, se você quiser manter a união dentro da igreja, você tem que pedir as bênçãos do Senhor sobre aquela pessoa. Nós precisamos entender essas verdades e olhar uma verdade dessa e aplicar direto para a nossa vida. Essas passagens não estão aqui apenas para a gente, que bonito, como é legal, as pessoas devem abençoar. Sim, cara padrão, você tem que abençoar. Você tem que chegar e abençoar as pessoas também. Nós temos que aprender esses princípios. Se alguém pensa diferente de você, precisa partir para a briga. Que tal apenas orar? Senhor, muda o coração dela, porque ela tem um pensamento diferente do meu. Ou não, Senhor, muda o meu coração, que eu tenho um pensamento diferente do dele. Ainda tem uma terceira opção. Senhor, vamos fazer esse assunto morrer no meu coração, no coração da outra pessoa. É isso que significa abençoar. Abençoar é a atitude que se espera de um crente. Nós devemos desenvolver a capacidade de amar as pessoas de tal forma que a gente olha para aquela pessoa e olha com carinho. E a gente pede as bênçãos do Senhor sobre ela.
Então, o meu primeiro pedido de oração hoje é: Senhor, me ensina a abençoar as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de mim, mesmo aquelas pessoas que me perseguem, que são contra mim. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, não tem a ver com crente, mas foi uma pessoa onde eu trabalhava, e lá nessa empresa era muito complicado e lá tinha um conflito de interesse muito grande. Eu era responsável por uma determinada área lá, que envolvia os vendedores da empresa, e um dos vendedores fazia as coisas da maneira errada. E certa vez o chefe me pediu para mim ir verificar o que ele estava fazendo, e realmente ele estava fazendo algo de errado, e eu cheguei para o chefe só, ele não fez da forma como foi combinado, ele fez algo diferente e tal. E aí trouxeram ele, e o chefe fez questão de me botar contra ele. Ele sabia que eu era crente, e eu confirmei na frente dele, realmente ele fez isso de errado. Ele mandou eu sair, aí brigaram lá, discutiram lá e tudo. Aí depois ele volta, passa na minha sala, chega na minha sala e diz: um dia desse você ainda vai acordar com a boca cheia de formiga. Eu olhei assim para ele, aí eu disse: rapaz, se você tem tanta coragem para me matar, por que não volta lá no chefe e diz para ele que você, essa coragem todinha, conta para ele a verdade do que você fez. Aí se assustou. Aí eu voltei: agora deixa eu falar um pouquinho contigo. E comecei a falar de Cristo para ele, comecei a falar de uma possível mudança na vida dele. Ele disse: não se preocupe que eu não tenho. A gente não nasceu aqui para semente, um dia a gente vai partir. Então, se é pelas suas mãos, não se preocupe, eu estou tranquilo. Mas eu queria falar um negócio contigo. É difícil muitas vezes a gente tratar alguém que nos persegue, alguém que fala palavras duras com a gente. Mas essa é a atitude que Deus espera de um crente. É de alguém que, mesmo que lhe persiga, mesmo que diga alguma coisa que lhe machuque, independente que seja crente ou não, você procura abençoar essa pessoa. E se é um irmão em Cristo, aí é que a expectativa é bem mais elevada. Pense nisso. Peça que Deus coloque isso no seu coração. O segundo, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quanto mais a pessoa ela vai se tornando parecida com Cristo, mais ela vai ser afetuosa com os outros. É uma tendência natural. É impossível alguém que olha para Cristo, lê os evangelhos, vê a forma como Cristo tratava as pessoas. É impossível você não querer ser alguém como Cristo era. A grandeza de coração, ela torna o homem mais sensível. E sensível não só às alegrias, mas sensível também às tristezas do outro. Nós precisamos disso. Nós vivemos num mundo onde a inveja, onde o egoísmo reinam de uma forma assustadora. Ninguém mais se preocupa com o outro. Cada vez mais a gente quer olhar para a gente mesmo. Ah, mas eu preciso disso. Mas e eu? Como é que fica a minha situação? É interessante. Um teste bem simples que nós poderíamos fazer até agora mesmo. Faça no seu coração. Você se preocupa com as pessoas que você ama? Talvez a resposta não responda muito rápido, não. Porque talvez a segunda pergunta complique a sua vida. Não, claro, pastor, que eu amo. O senhor está duvidando? Não estou duvidando, não. Queria agora que você complementasse agora. Como você tem demonstrado esse amor? Pastor, não gagueja não. Responde no teu coração. É muito fácil abrir a boca e dizer que ama. Mas como é que eu tenho demonstrado esse amor que eu digo que amo tanto? Interessante que em Mateus 24:12, Cristo mesmo disse que o amor ia se esfriar. E quando as pessoas dizem assim, tá vendo? É o final dos tempos, está vendo o que está acontecendo, as pandemias, as guerras e tudo. Engraçado, para mim isso não é sinal. Sabe o que é sinal para mim? Mateus 24:12. O amor se esfriará. Quando eu vejo a atitude de crentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, tratando o sofrimento ou a alegria de outro irmão de uma maneira como, ele está feliz.
Ah, ele está triste. Eu vou orar por você. Eu vejo que isso é o final dos tempos. O amor está se esfriando. Irmãos, segundo motivo de oração, Senhor, não permita que o meu coração se torne insensível. Que o meu coração seja mole, seja um coração de carne, aquele coração que é sensível à alegria do outro. Tem um irmão ali que está super feliz. O que aconteceu? Compartilha com a gente, vamos vibrar juntos. Eu notei que o irmão está triste. O que está acontecendo? E rapaz, quando ele chega perto do fulano, o bicho está meio todo borocochô por ali. Não, eu vou chegar perto dele, sim. Então o que você tem? Você não é assim. Você é uma pessoa super alegre. Alguma coisa está acontecendo contigo. Foi que houve. Senhor, não permita que o meu coração se torne insensível. O terceiro, ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. A harmonia é o resultado natural do amor. Ela é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo na vida da gente. Não existe harmonia onde reina um orgulho pecaminoso. Talvez a frase mais comum hoje em dia é: lute pelos seus direitos. Você tem direito. E hoje eu tenho escutado essa frase, não sei quanto a vocês, mas eu fico assim, às vezes quando eu escuto essa frase me dá uma sensação meio estranha. Crente dizendo, lute pelos seus direitos. Nós temos direito. Eu me lembro de um pastor amigo meu, eu tenho um carinho muito especial por ele. Quando a gente conversa, ele disse: Vades, eu mereci o inferno e Deus me deu o céu. O que é que eu quero mais? Eu não quero mais nada daqui. O que eu mais queria eu já tenho, é o céu. Aí diz, que homem sensível às coisas de Deus. Será que é assim que você pensa? Você diz, para lá, meu amigo. Não, eu vou lutar pelos meus direitos. O direito, meu amigo, você tinha direito ao inferno. E Deus te deu o céu. Que é um negócio melhor que esse, de graça. O que você ainda quer mais aqui, homem? Como seria interessante ouvir alguém dizer: o meu direito é servir ao meu próximo. Esse é o meu direito. O meu direito é amar quem pensa diferente de mim. Eita, seria legal. Quero amar alguém que pensa diferente de mim, alguém que tem um pensamento diferente de mim. Eu quero estar perto dessa pessoa, aprender dela e aprender que eu posso ser mudado através do que ela vier dizer para mim. E o meu terceiro motivo de oração hoje é: Senhor, me faz um servo dos meus irmãos. Sim, Senhor, me torna um servo dos meus irmãos. Que eu possa servir aquele irmão que pensa diferente de mim. Que eu possa estar próximo daquele irmão que tem alguma coisa diferente nele que eu não consigo bem me afinar com ele, mas eu quero estar perto dele. Quarto, ele diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos, no versículo 16. Como é que eu posso proteger o meu coração para que eu não seja sábio aos meus próprios olhos? Eu acredito que a resposta está na frase anterior, no versículo 16, quando ele diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Que interessante. Essa frase significa mais ou menos isso. Em vez de eu ficar nas alturas, no meu orgulho, né? Porque desce aí do teu pedestalzinho e fica junto daquele que é um pouquinho mais simples. Eu acho que essa frase quer dizer isso. Deus quer que nós sejamos sábios, mas não aos nossos próprios olhos. A sabedoria aos próprios olhos é aquela que só é importante o que você diz, o que você pensa, o que você faz. Essa é importante.
E o que o irmãozinho diz? Não. Coitadinho, ele não entende isso. Isso é sabedoria aos seus próprios olhos. Você quer saber o que é sabedoria de Deus? A sabedoria verdadeira? Olha Tiago 3,17. Vamos lá bem rapidinho. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, o quê? Pura. Depois, pacífica. Depois, indulgente. Sabe o que é indulgente? Que perdoa. Tratável. Plena de misericórdias e de bons frutos. Imparcial. Sem fingimento. É essa sabedoria que eu quero. Não é aquela sabedoria aos meus próprios olhos que eu acho, o que eu penso, o que eu digo ou o que eu faço. Não. É o que Deus diz. Essa sim é a sabedoria que eu quero. E o meu quarto pedido de oração: Senhor, me dá sabedoria do alto. É essa sabedoria que eu quero. Irmãos, se nós pudermos ter um desejo no coração mais firme, mais forte nesses 4 pedidos, sim, eu acredito que nós estaremos protegidos contra essa onda gigante que está surgindo. Não é tsunami, não é pandemia, não é nada disso. Mas é falta de amor, falta de sabedoria, falta de ver o próximo e ter compaixão. Olhar as pessoas de uma forma diferente, com carinho, sentindo falta. Como eu estou sentindo falta aqui. Tantos irmãos que não chegaram ainda por conta dessa pandemia. Será que a gente sente isso no coração? Então, meus 4 pedidos de oração hoje à noite. Senhor, me ensina a abençoar as pessoas. Senhor, não permita que o meu coração se torne insensível. Senhor, me faz um servo dos meus irmãos. E Senhor, me dá sabedoria do alto. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve tempo de meditação. Que o Senhor possa transformar o meu coração para que eu possa cumprir e que o Senhor possa atender esses pedidos que acabei de fazer hoje à noite. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo.